liderança! Vamos pra cima, vamos com tudo. Estamos com mais um programa e hoje o assunto vai ser extraordinário. O bate-papo vai ser incrível para você que está na jornada empreendedora, você que está aí buscando performar cada vez mais dentro do seu negócio, você que já é empresário, que precisa quebrar o platô. É com essa galera aqui hoje, nesse programa, que você vai pegar os códigos, os segredos, as chaves que vão te levar para esse novo nível. Não é não, Matheusão? É isso aí, mais um Fala Liderança, esse podcast que está fazendo sucesso não só no Brasil, mas no mundo também. Por isso que eu vim aqui novamente falar para você. Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, boa noite, Japão. Começamos agora mais um podcast tremendo e extraordinário. E estão conosco aqui nada mais, nada menos que uma dupla dinâmica, amigos, empreendedores, parceiros, irmãos, e que tem uma atuação muito forte aqui no mercado do Distrito Federal, no ramo fitness, né? Proprietários de grandes academias, de grandes empresas. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, estamos aqui com Ian Guedes e Dudu Lustosa. Beleza? Por favor, Ianzinho, Dudu, se apresenta pra galera aí. E aí, galera? Sou Ian Guedes, do ramo fitness. Tenho uma academia em Sobradinho. Hoje a maior academia da região, centro esportivo, de 8 mil metros quadrados. Além disso, também sou consultor empresarial há uma década já. E hoje tenho uma liderança sobre o Grupo Líderes do Brasil. Tenho ali uma comunicação com 10 consultores que fazem os empresários do Grupo Líderes do Brasil desenvolver suas empresas. Show de bola. Pô, fiquei lisonjeado aqui, né, de estar nesse programa tão ilustre aqui com meus amigos aqui de longa data. Meu nome é Eduardo Lustosa, sou empresário, né, atuo no ramo fitness há 12 anos, tenho a maior academia do Cruzeiro. Hoje migramos para uma rede, né? Hoje a gente faz parte de uma rede aí que são estamos chegando até o final do ano aí próximo de 60 academias aí, se Deus quiser, no Brasil. E também atuo em outros ramos, a gente tem negócios como clínica de estética, parte ali de contraturno escolar, temos a parte também de consultoria, né? Que junto com Líderes do Brasil a gente atende vários empresários, igual o Ian falou, aqui de Brasília, né? Que a gente chega a dar conselho, consultoria, ajuda a pessoa ali a reduzir custo, aumentar faturamento através de conhecimento, de curso, de mentoria, né? Uma frase que eu falo muito e eu acho que tem muito a ver com o podcast, leão anda com leão, lutador anda com lutador e empresário anda com empresário. Então, eu acho que é muito importante você poder evoluir, né, com conhecimento de quem já passou naquela estrada que você ainda vai trilhar, né? Então, é muito bom, eu faço parte do Líderes já há alguns anos e, com certeza, foi muito bacana, né? Fazer parte por me proporcionar esse crescimento e por poder compartilhar também com outros empresários um pouco do conhecimento que a gente tem, principalmente falando do ramo fitness. Com certeza. Eu tô vendo que hoje aqui o papo vai ser diferenciado. Mas antes disso, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que está fazendo uma primavera a mais aqui. Apenas 18 anos É de isso idade. mesmo? 18 aninhos. Isso mesmo. A lata de 18 anos. Eu dou mais um ano, então gostaria de dizer para você, parabéns para você. Calma aí, nesta data coloca querida. aquela musiquinha, diretor, bem emocionado. Vai. Baixa a luz. Baixa a luz porque ele vai fazer usando aquele poder que ele tem nas cordas vocais, ele vai fazer aquela Essa declaração de presente. Pô. Chega daquela arrepiada. Dudu, parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Relembrei os tempos de Love Song. Isso não! Quem contratou isso aqui foi a Catiele, ele recebeu pra fazer isso aqui. Ele recebeu pra fazer isso aqui. Rapaz, Love Song depois das 11 horas da noite no carro. Recadinhos, né? O que é interessante do que o Dudu falou é que o ser humano ele é um animal extremamente social. Se a gente for parar para analisar a história, o homem começou a dar certo quando o homem enquanto animal começou a dar certo quando ele começou a desenvolver a habilidade de imaginar o futuro, criar histórias e dividir, compartilhar essas histórias com outros homens, com outros seres humanos, com outros animais. E aí isso começou a gerar o que nós chamamos hoje de coletividade. Então os homens começaram a se organizar num coletivo, ou seja, ali nasceu a primeira sociedade. E as coisas começaram, aí o homem começou a caminhar, se desenvolver, e por meio dessa interação social nós conquistamos o mundo. Hoje o maior animal, maior não,
o animal Mais dominante. mais dominante de todo o planeta é o ser humano, justamente por essa capacidade de colaboração, de comunicação, de vendermos ideias, de pensarmos no futuro, coisa que nenhum outro animal faz. E é interessante o que o Dudu colocou aqui, porque você precisa estar, a gente já tem falado muito sobre isso de frequência, você precisa estar sintonizado na frequência certa. A gente tem falado muito também que você nunca vai ver um peixe subir numa árvore, porque não é o ambiente certo dele. O peixe só vai prosperar no ambiente certo, que é a água, que é o rio, o mar, etc. Você, enquanto empreendedor, só vai prosperar quando você andar com pessoas, congregar numa comunidade que vai te trazer justamente os recursos necessários para que você possa se desenvolver os seus talentos. Por isso, mais uma vez, QR Code na tela, você não pode mais perder tempo. Clica no QR Code e venha conhecer um pouquinho da experiência Líderes do Brasil, que foi muito bem vendida por um dos maiores vendedores que eu conheço, que é o Eduardo Lustosa, né? Mas vamos começar com história. Conta um pouquinho da história de vocês. Meu, como é que você começou? A gente tem falado no último programa, a gente falou muito da vaca azul. A vaca azul é o seguinte, todo mundo é vaca malhada. 98% das pessoas é vaca malhada. Aí tem aquele cara que é a vaca azul, que ele é completamente diferente da vaca malhada, até tirar de tempo. Que bicho diferente, fala sozinho, é doido, não sei o quê, sonhador. E ele fica sendo doido durante muito tempo, até ele ter resultado. Ele muda, deixa de ser doido e vira gênio. Né? É o que acontece com muitos empreendedores que conseguem alcançar o resultado. Mas a gente sempre foi meio diferente da galera. Eu, pelo menos, quando era criança, e até hoje, eu me sinto meio diferente. Às vezes pensa assim, será que eu tenho algum problema? Não é possível. Porque a gente destoa um pouco do comum, do normal. É que nem eu falo, o empreendedor, além de ser herói, ele é extraordinário, ele é diferenciado. É o nosso caso. Como é que foi você na sua infância? Você já era diferentão? Era uma vaca azul? Eu sempre me portei, na verdade, de uma forma assim, bem... na forma da liderança. Como assim? Eu sempre me portei em estar presente, em servir. Então, um exemplo. Eu adoro vendas, né? Adoro desde pequeno, eu tenho uma veia para vendas assim... fantástica. E eu sempre sonhei, né? Eu sou um grande sonhador. Então, tudo que minhas irmãs não queriam, eu vendia para algum amigo meu. E como é que eu fazia isso? Era simples. Eu convenci o pai deles a presenteá-los. Então, cara, eu comecei esse movimento dessa forma. Vendendo as coisas das minhas irmãs, porque meu pai não me dava dinheiro, minha mãe não me dava dinheiro. Eu venho de uma família de classe média, de professores, né, de concursados públicos, mas não naquele nível alto, né? Então, era coisa difícil. E aí eu vim buscar sempre ali uma fonte de renda e uma fonte de ajudar tanto a minha família como meus amigos, né? Então, eu sempre fui de convencer. Depois disso, eu conheci o Eduardo, o Dudu, vou chamar de Dudu porque ele é meu irmão. Então, a gente se conheceu ali com uns 14 anos, mais ou menos, né? Tem mais de 20 anos, não vou entregar a nossa idade, não. E aí, a gente sempre foi... Nas nossas histórias, a gente já foi sócio, ele já trabalhou para mim, eu já trabalhei para ele. Depois fomos sócios de novo, depois trabalhamos consultoria de novo. Então, na nossa vida, ela sempre vai e volta, mas a amizade sempre permanece, eu sou padrinho dele. E ele é meu padrinho também, ele só não sabe ainda. Mas eu vou casar e ele vai ser meu padrinho, ele sabe disso, que quando chegar esse momento que está próximo. Então, a gente já tivemos diversos negócios juntos. E com 16 anos eu abri minha primeira empresa. Com 16 anos, estava ali no ensino médio, primeiro ano do ensino médio. E eu já estagiava, já fazia um estágio no BRB. Senti necessidade de uma renda. Por quê? Porque eu era um jovem que gostava muito de sair, né? Gostava muito das meninas, daquela farra boa. E aí eu vi uma oportunidade, que para mim o empresário ele tem que ser... Eu aprendi desde cedo que a gente tem que ser atento às oportunidades, né? Então eu consegui entender uma coisa, que se a gente ficar atento às oportunidades, o sucesso vem. E lá com 16 anos, numa necessidade de dinheiro para ir para os shows, naquela época show de axé, show de pagode... Eu tive uma oportunidade de comprar um ingresso, vendendo, acho que eu tinha vendido uns livros do ano anterior, vendi no sebo, comprei o ingresso do menino da minha sala. Eu falei, pô, mas por que você tá vendendo esses ingressos, velho? Aí ele respondeu, pô, porque a cada 10 ingressos eu ganho o meu. Eu falei, ué, mas eu posso fazer isso também, ué. Por que eu não posso fazer isso? Eu falei, quem te passa esses ingressos? Ele, meu primo.
Aí eu fiz uma proposta pra ele, velho, pra tu ganhar e eu ganhar, eu tenho muito amigo, né? E o Dudu, a galera era toda naquela época do axé, do pagode, era muita gente. Eu falei pra ele, cara, vamos fazer o seguinte, eu vendo 15 ingressos, tu me dá um. Tu vai ganhar 5, facilita tuas vendas e eu ganho também. Ele falou, beleza, fechado. Primeira venda eu vendi 30. Puf, levei o meu e mais um pra vender pra ganhar dinheiro pra fazer uma farra boa, né? E aí eu conheci o primo dele que vendia, Walter, cara, um grande amigo meu. Já tem tempo que eu não vejo, mas foi meu sócio, um dos meus sócios nos negócios. E conheci ele, ele gostou muito de mim, porque eu falo pra caramba, né? E aí comecei a andar com ele. E aí ele me passou direto os ingressos, 10-1. Eu falei, opa, agora tem uma chance de ganhar mais dinheiro ali, né? E entrar em mais balada de graça, sem pagar. E o irmão do Dudu, as coisas se interligam muito, né? O irmão do Dudu ficou solteiro na época. E aí eu já tinha uns 17 anos, né? E aí eu comecei com a minha empresa, 17 não, ainda tinha 16, ia para 17 anos, ele falou, Ian, eu quero entrar de graça no evento igual você. Eu falei, mas é fácil. Tinha lançado um site em Brasília, que chamava Agitos BSB, né? Eu fiz parte, eu fui fotógrafo de alguns. Agitos BSB, Brasília VIP, tal. Aí até o Ian, junto com o Cleiton, começarem o dono da festa. Aí o Cleiton falou, eu quero entrar de graça. Eu falei, velho, eu preciso que tu faça uma coisa pra mim. O irmão dele é analista de sistema. Eu falei, preciso que você crie um site pra mim. Porque se tu criar um site, no site eu consigo 2 cortesias. Nisso eu já conheci os produtores, que eu tava andando com o Walter. E aí ele pegou e falou, só isso? Isso aí eu faço em 2 dias. Eu falei, beleza, então cria. Ele criou, eu credenciei, porque eu já estava conhecendo os produtores, né? E a partir daí eu já ganhava 2 ingressos de cada festa sem precisar vender nada. Só interrompendo aqui, para geração mais nova aí, né? Não era normal o celular tirar foto, tá, pessoal? Então, tirar foto da balada era algo muito difícil. Então, a gente, cara, fazia vaquinha e tal para conseguir comprar uma câmera e com essa uma câmera a gente conseguia ir para uma balada. Então, a gente, normalmente, segunda-feira, ligava em alguns eventos e fazia a agenda da semana ali. Então, no sábado, às vezes, 2 festas, 3. E aí, pra quem já gostava de sair, era muito mais fácil, né? Porque fazia as fotos ali, 30 minutinhos de foto e 4 horas de feira. A gente usava um pouco mais disso, porque a gente usava pro nosso ganho pessoal. Já valia pra abordagem. Pra abordagem, né? Não, cara, eu lembro que nessa época, assim, a gente saía pras festas e tudo mais, né? Passava o dia, a gente ficava ali na expectativa do site, passar as fotos pra gente postar no Orkut, Flogão, cadê Agito, não? Tinha Agitos BSB. Tinha um monte de site, mas quando eu criei o meu, aí eu coloquei o nome dele do filme que eu mais gostava na época, que era O Dono da Festa. E aí eu criei o site chamado O Dono da Festa. Até a logo era igual. A logo era a mesma, então quando eu chegava nos eventos, eu adesivei o carro, né, na época e tal. Depois de 2 anos eu adesivei o carro, porque era o carro da minha mãe ainda, um golzinho, e aí ele ficou sucesso na cidade. Mas até chegar lá, eu ficava andando muito com o Walter. O Dudu tinha acabado de tirar a carteira nessa época, então ele dirigia e eu ficava aqui, tinha 6 celulares para venda de ingresso. Isso virou uma bola de neve, porque eu consegui muito patrocínio. Na Feira do Paraguai, das câmeras, lembra? Sim. Porque o celular não tirava foto. Então a gente usava o quê? Ganhava dinheiro com a venda dos ingressos, parei de vender 30 ingressos, passei a vender 300, né? Não existia bilheteria digital, nada disso. A gente tinha que entregar ingresso de casa em casa, em Brasília inteira. Antes de eu ter 18 anos, eu entregava de bicicleta, velho. Saía no corre aqui, ó, de bike. Entregava e fazia o dinheiro para isso. Depois disso, aí com carro, facilitou muitas coisas. Mas eu fico pensando, se eu tivesse naquela época parado para pensar com a minha cabeça hoje, que é de investir muito desse dinheiro. Hoje eu invisto mais da metade do que eu ganho. Eu faço girar mais dinheiro para mim. Naquela época eu gastava muito, mesmo com a festa sendo de graça, para mim eu ainda gastava muito, que era bebida, era balada, era mulherada, era tudo isso. E aí eu economizava menos, mas mesmo assim eu economizava bastante. Eu era um dos poucos amigos que guardava dinheiro naquela época. Mas mesmo assim eu já guardava, mas ainda não reinvestia. Liderança, e daqueles seus amigos lá da época do ensino médio, fundamental, quantos tinham essa cabeça que você tem? O Dudu. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui, tinha nós E dois. os outros, cadê? Cara, acho que Brasília, a cultura é muito de funcionalismo público, né? As outras cidades, quando eu viajo e tal, acabei de chegar de São Paulo,
todo mundo tem um pouco do lado empreendedor ali na família. Em Brasília eu não vejo isso. Sim. Em Brasília eu acho que isso é muito mais difícil você desenvolver. Sim. Na minha família, quando eu fui um dos primeiros a falar, cara, eu não quero ser um funcionário público. Se tem uma coisa, eu não sei o que eu quero ser ainda, mas eu sei o que eu quero não ser. Eu não quero ser funcionário público. E olha que minha família vem toda de funcionário público, né? Tem a estabilidade, tem tudo, só que assim, é aquela frase antiga, né? Ao mesmo tempo que você abre a porta para... fecha a porta da pobreza, você também fecha a porta da riqueza. Você vai ficar na mesma ali, né? Você vai ter um carrinho, você vai ter, quem sabe, financiar uma casa em 30 anos, uma viagem por ano, mas é isso. Médio. Você sempre vai ter na média. E uma das poucas oportunidades que a pessoa tem, a menos que ela tenha uma herança, ou que ela tenha um talento excepcional, que nem ser um artista, jogar bola, etc., é empreender. Então, empreender só para vocês terem uma ideia, para você mudar, né, a tua classe social, a média são 8 gerações. Empreendendo, você pode trazer isso para sua geração. Um pouco Você menos. você pode tirar de 8 gerações para fazer isso em alguns anos e proporcionar uma vida melhor para você, para sua família, etc. e tal. E para as próximas gerações. Então, né? Facilitando essa história que o Ian contou, né? Eu vivenciei isso poucos anos mais velho que o Ian, não muitos. Mas... A careca mostra diferente. É preocupação. Mas, assim, da nossa turma ali, né, dos nossos amigos, a maioria estudou para concurso. A maioria é funcionário público. Eu acho que deve ter eu, o Ian, o João, mais dois, no máximo. O resto todo mundo é funcionário público. Que Ou também, privado, assim, também. não tá errado, mas... Não. A pergunta que eu fiz foi porque, assim, é para reforçar a teoria da vaca azul. Ou de seja, se unir, né? Não, que vocês sempre foram diferentes, que pô. poucos Sempre foram diferentes. realmente Né? conseguem A maioria querer pensa empreender. justamente assim, ainda mais numa cultura como É a o nossa em cardume, Brasília. né? Exatamente. Ainda mais numa cultura como a nossa aqui em Brasília, é natural o cara querer ser Natural. funcionário. Gente, não é errado. E tomara que você tenha muito sucesso. E se você tiver as características de um empreendedor, você vai prosperar bem até na sua carreira enquanto funcionário público. Agora, você que está se sentindo diferente dos demais, tá tudo certo, você não é louco, você não é doido. Talvez o seu lugar é aqui. Talvez você esteja no lugar errado. Nós, líderes do Brasil, estamos atrás dos doidos. Mas doido consciente, né? E os que, não não doido forem, maluco. os que não forem conscientes, a gente traz A consciência gente traz eles. consciência pra A eles. gente traz que o trabalho dos Qual é a consultores nossa pra meta, isso. né, Ian? É trazer pra esse doido o resultado. Porque quando ele tem resultado, ele vira gênio. E o seu sucesso é o nosso legado. A gente cumpre a nossa missão. É né? a nossa O seu missão. sucesso E também é o até nosso legado. complementando, não precisa você ser o extremo, não precisa, falando muito aqui sobre funcionário público, essa questão de passar em concurso e tal, Brasília tem enraizado isso há muito tempo, né? Sim. A terra dos concursos públicos e tudo mais, né? Só que nós devemos provavelmente ter aí, dentro dos nossos espectadores, pessoas que estão no funcionalismo público hoje, Com ou que certeza. estão na CLT e que querem empreender. Sim, alguns que também já empreendem. E essas pessoas muitas vezes acham assim, cara, não é possível fazer, eu não posso empreender estando aqui no meu concurso público, eu não posso empreender estando na CLT. E aí que eu venho dizer que isso é errado, porque você pode sim empreender mesmo estando dentro do seu cargo público, Nessa dentro minha da história, CLT. eu também empreendi dessa forma. Eu trabalhava, saí do banco, continuei com a empresa de eventos, mas trabalhei numa construtora, depois fui para uma multinacional e continuei empreendendo e trabalhando. E isso é no privado, importante, fazendo porque... igual você, Matheus. não. Eu vi um pouco dessa história. Olha, tá acompanhando, né? História, viu? Não é qualquer um que carrega um cordão desse no pescoço, não. Rapaz, Tá com um liderança. carro no pescoço, rapaz. Meio Você me quilo- respeita. meio quilo de ouro. Meio quilo de ouro no pescoço. Rapaz, Agora, não, deixa eu só sim. concluir aqui, porque o que o Matheus falou que levanta uma questão que é muito importante. Existe uma diferença muito grande entre empreendedor e empresário, tá? Não necessariamente você tem que ser empresário para ser empreendedor, entendeu? Naturalmente, o caminho do empreendedor é se tornar um empresário. Sim. Por quê? Porque ele não consegue se adaptar, ele não consegue se adequar ao lugar onde ele está, porque ele tem tanto potencial, tem tanta coisa que ele quer trazer para fora, que às vezes a estrutura onde ele se encontra, seja no funcionarismo público ou na iniciativa privada, não comporta aquele potencial todo. Ele é um gigante dentro de uma casinha. Não dá. Ó. Então, assim, só para poder reforçar que você pode sim ser um baita empreendedor numa multinacional, pode ser um baita empreendedor na carreira pública. Não necessariamente você tem que ser empresário para ser empreendedor.
Isso essa é a consequência natural é essa, se tornar um empresário. Mas não necessariamente precisa ser. Até interromper o Matheus aqui, eu vou falar uma coisa que eu nunca pensei em falar isso em público, tá? Que Eu bom falo que isso, você... eu falo, News! eu Break news! eu falo isso, Solta as luzinhas. eu falo isso dentro da minha casa e eu tenho certeza que depois que eu falar eu vou ser cancelado. Se tem um cancelamento, isso vai acontecer a partir de agora. Minha filha tem 16 anos, vai fazer 17, tá no 3º ano, muito estudiosa, estuda em uma das melhores escolas aqui de Brasília, aqui, né, que é o único, escola espetacular. Eu falo isso, eu tenho que fazer o merchan, porque tem o patrocínio deles aqui também, né? Temos um desconto. Bom desconto. Bom... Aqui ninguém compra nada. O pessoal do Único não precisa pagar esse mexer, não. Só basta vir aqui dar uma entrevista. Pronto. Vem dar E entrevista aí, aqui, o que eu quero falar é o seguinte. Ela, a vida inteira, falou que queria ser juiz. O Ian já ouviu isso algumas vezes. E eu batalho toda semana para desconstruir isso dentro da cabeça dela. Cara, e quando eu falo isso, alguém fala, não, cara, a menina é estudiosa, dedicada. Nossa, se tiver que passar o final de semana, perder viagem para estudar, ela faz. Mas eu sou um dos defensores que eu vejo nela muito potencial. E eu sei que, por mais que ser juiz talvez seja um dos cargos mais admirados do país, mas que eu vejo que dentro do potencial dela isso é pouco. E aí, quando eu comentei isso com meu pai, não, mas isso é... E olha que meu pai é empresário. Meu pai, não, mas veja bem. Não sei o quê. Falei, pai, eu quero que ela faça qualquer coisa que ela seja feliz. Porque às vezes a gente fica só pensando no dinheiro também e eu já cheguei a questionar ela. Cara, você quer fazer isso por você ou por outra pessoa? Né? Você quer fazer isso por você ou pelo status, pelo não sei o quê? Porque se for por outro motivo que não seja você... Moldada, né? A família, pela tal. Família que... Se não for por você, não vale a pena. Porque você vai gastar 10, 15 anos e daqui a pouco, cara, quando você olhar pra trás, você vai falar assim, pô, mas nem fiz o que eu queria, cara, nem tô feliz aqui. Então, quantas vezes as pessoas se sentem aquele peixe fora d'água, né? Porque ela não se adaptou ao sistema. Então, uma coisa que tem a ver com o que a gente tá conversando aqui é que o empresário, o empreendedor, normalmente ele é meio inquieto. Ele tá fazendo uma coisa, ele já quer emendar uma segunda. Ele não gosta muito de estabilidade, né? Gosta de zona de conforto. Zona de conforto. Ele tá o tempo inteiro... E eu tenho uma frase como atleta, né? Eu sou atleta de jiu-jitsu a vida inteira, desde os 12 anos. Simplesmente campeão. Você é multicampeão. Campeão mundial, por favor, tá sendo humilde. E aí, ó, um corte. Já é um corte aqui, ó. Já é um corte. Vai, somente o desconforto gera evolução. Cara, você nunca vai ver uma pessoa confortável extremamente bem sucedida. Se você for olhar para os bilionários hoje, todos, tirando os que herdaram isso, mas os que construíram isso, todos trabalham. Então é espetacular. E a maioria dos que não herdaram só ficaram bilionário depois dos 65 anos. Hoje a maioria deles tem mais de 80 e trabalham até hoje sem parar. Acordam 5 da manhã, vão até 10 da noite, 11 da noite e não param. Eu sou grande fã de alguns deles. O Warren Buffett, que é, cara, um cara que o maior investidor bilionário dos Estados Unidos, o cara não para, nem nós tivemos aquele bate-papo com o Paulo Otávio. Paulo Otávio tem 70 e... Desculpem, Paulo Otávio, se eu errar a sua idade, mas acho que é na casa dos 70, né, mais ou menos. A energia que ele tem, a inteligência, a capacidade de desenvolver novos projetos e a sagacidade. É de um cara de 20 anos. Né? Ele tem uma vontade de desenvolver novos projetos toda hora. A questão não está na idade, ela está na mentalidade, está na cabeça. A cabeça do empreendedor, ela é o que você falou muito bem, ela é inquieta. O empreendedor, ele não está satisfeito com a situação atual. Por exemplo, ele é grato pelo que tem, mas ele é uma pessoa inconformada, 100%. Você falou da sua filha que tem esse sonho, tem 16 anos, tem esse sonho de virar juíza e tudo mais. Quando eu tinha essa idade, 16, 18 anos, meu sonho era ser policial. Queria ser cana, andar armado, dar carteirada nas boates. Não vou pagar para entrar. O Ian fez um site, você queria dar carteirada. Passar de viatura. Cada um usa sua tática para resolver o problema, né? Era o meu sonho. Eu entrei, fiz direito, né? E durante o curso de direito, eu comecei a fazer estágios como advogado. E aí comecei a ir em delegacia, em presídio. Aí eu comecei a ver o dia a dia Não era policial. Aquele mundo que eu queria. Não é aquele glamour, né? Não, é porque nós estamos acostumados a ver o palco da vida dos outros, mas a gente se esquece que atrás do palco tem os bastidores. Os bastidores são completamente diferentes, né? É completamente diferente. Cuidar da grama do vizinho é mais fácil, que é só olhar, né? Exato. Quando eu comecei a ver
realmente a atividade policial, os riscos que ela trazia e todas as outras situações, falei, cara, eu não nasci para isso. Foi aí que veio aquele insight na minha cabeça, falei, cara, eu não vou ser mais policial. Aí eu fui para outros caminhos na minha vida, né? Então, hoje, uma pessoa, quando ela fala assim, poxa, quero ser juiz, quero ser delegado e não sei o quê, muitas vezes ela tá vendo aquilo ali como algo... espetacular, é um palco. Tá vendo de fora, né? Tá vendo porque de fora. tá vendo de fora. E eu já fiz mentoria para jovens, estudantes, e eu sempre falo o seguinte, ó, você tem um sonho de ser alguma coisa, de ser um piloto, algo do tipo, não fica só naquele amadorismo de ver a pessoa, aquele trabalho por fora. Vai lá e vê no dia a dia realmente, vê se é isso que você quer para a sua vida. Porque você fala, cara, a vida de juiz é uma das profissões mais difíceis que existe no país. E a insegurança, que ele vive com medo o tempo inteiro. Eu você conheço como juiz. Julgar a vida das pessoas, eu particularmente, duas profissões que eu jamais faria na minha vida, juiz e promotor. Sabe? Porque o promotor ele acusa, o juiz ele julga. Então a responsabilidade é muito grande. Então muitas vezes as pessoas elas têm essa visão do palco da profissão dos outros, mas na hora do vamos ver realmente, e aí elas se frustram muitas vezes porque elas querem fazer o que os pais quiseram se realizar, acabaram não se realizando como os pais querem passar para os filhos, e acaba tendo toda essa situação. Então eu acho assim, que você hoje mostrar para os jovens esse mundo que existe no empreendedorismo, né, de uma forma que tem aí uma segurança, que tem ali um caminho a ser seguido, eu acho que é o caminho mais certo a seguir. Quando a gente fala de empreendedorismo, e vou retornando essa conversa com ela, eu peguei e falei assim, filha, quanto que ganha um juiz? X. A nossa projeção em 5 anos é que aconteça isso, isso, isso e isso. As coisas que a gente está construindo vai ficar para você, e a minha esposa está grávida, para você e para o seu irmão ou irmã. Domingo a gente vai descobrir o que é. A gente vai saber. Domingo tem essa notícia aí. E aí eu falei assim, cara, então se você parar para pensar, você já tem um start muito grande, sabe? De poder dar continuidade nisso. Começar muito se você não quiser, gente, né? porra, você... Muito à frente. A gente estava quilômetros para trás, né? Então... mas se você não quiser, tranquilo também, não quero te forçar nada, vou te incentivar em tudo que você quiser fazer. Se você quiser ser artista, o que você quiser ser, eu só quero que você seja feliz. Não tem nada errado, eu só quero que você seja feliz. Um sonho desse. Pra mim, isso... E a gente tem que tentar, né, ter uma estrutura pra fazer com que o sonho dela se concretize. Sim. Que foi o que meu pai fez comigo como atleta, né? Cara, quando eu fui o primeiro a falar que não ia ser funcionário público e que eu comecei a dedicar minha carreira pro jiu-jitsu, e, cara, dando uma aula e tal, e competindo e não sei o quê, e viajando. O pessoal fala, cara, mas como é que vai ser esse futuro aí, né? E meus pais estavam lá para me dar esse suporte. E através disso que aí veio essa parte de academia. E olha só que bacana. Dentro do Líderes do Brasil, a gente faz um trabalho social dentro das escolas, que a gente atende por semestre 20 escolas, né, Dai? Isso. 20 escolas que eu e o grupo de consultores, a gente visita salas de aula para contar um pouco sobre o empreendedorismo. Para mostrar para os alunos que eles têm essa opção, que eles não precisam simplesmente buscar ali o funcionalismo público. E o engraçado, nessas palestras que a gente dá para esse grupo de jovens, a grande maioria, os pais, são professores, policiais, são todos do ramo do funcionalismo público. E sabe o que acontece com eles? Mesmo os pais que são empreendedores, que são dentistas, que são donos de algum comércio, as crianças, quando eles nos informam, eles nunca falam que querem seguir o empreendedorismo. Por quê? Porque mesmo o pai sendo empreendedor, dentro de casa, molda as crianças a serem funcionários públicos. Sim. E aí, quando a gente mostra um pouco do nosso mundo para eles, é tão engraçado que eles ficam com tanta vontade de empreender que eles querem contar as histórias do que eles já fizeram. Que a gente abre esse momento para eles. Eu já vendi brigadeiro aqui, eu trouxe pipoca com leitinho e vendi. Isso já é empreender. Sim. E eles gostam disso. Só que eles não sabem que isso é empreender. E eles ficam felizes porque ganharam dinheiro com o próprio trabalho. E aí, quando a gente lembra eles daquilo, que aquilo é empreendedorismo, só que esse é só o começo, daqui a pouco eles podem fazer isso em grande escala, vender pipoca com leitinho pro país inteiro. E, vamos se dizer, ter os louros de escolher muito sobre isso, eles começam a despertar essa curiosidade. E é isso que dentro dos líderes, os consultores querem fazer. Despertar a curiosidade dos jovens com conteúdo e principalmente com uma orientação muito bem feita. Porque nós não fomos orientados
A gente teve que correr atrás, como vocês também. Então a gente correu atrás de informação, tomamos muita porrada na cara, mas a gente aprendeu a duras custas. E aí uma coisa que a gente faz muito é estudar. Cara, a gente nunca parou de estudar, porque todo mundo acha que vai abrir um negócio ou vai se formar na faculdade e para de estudar, né? É só um começo. E aí a gente estuda muito e a gente entendeu que cada momento que a gente estuda um pouco mais e que conhece mais pessoas, fazendo network, se comunicando, a gente consegue ter mais e mais negócios. Perfeito. Então, é isso que a gente, dentro do Grupo Líderes do Brasil, tenta fazer o tempo inteiro. E graças a Deus, tendo um sucesso. E é importante, Ian, dentro disso que você está colocando aí, indo de encontro com essa apresentação que você está fazendo de um trabalho que a gente desenvolve, o que a gente faz é aquilo que a educação formal não faz, que é apresentar uma outra oportunidade. Porque as crianças hoje, as adolescentes, etc., estão sendo ensinadas, eles vivenciam uma jornada educacional que só aponta para uma direção. Ou você vai ser empregado de alguém, ou você vai ser um funcionário público que também é empregado do Estado. E ponto. Nós, dentro desse trabalho social que a gente faz, esse projeto, a gente apresenta, você também tem essa possibilidade. Vai lá ver. Sim. Não que a pessoa tem que se tornar um empresário, mas ela tem que ter a opção de escolher qual caminho ela vai seguir, em qual realidade ela se encaixa melhor. Porque senão ela entende que a única opção que ela tem é ser funcionário público ou ser empregado de alguém e se sente um peixe fora d'água. Nós estamos mostrando para eles uma outra oportunidade onde talvez ele possa se encaixar melhor do que nesse caminho que é apresentado. Mas sabe por que muitas vezes, principalmente aqui no Distrito Federal, as pessoas tendem a querer a questão do funcionalismo público? É porque os pais querem uma segurança para os seus filhos. Porque qual é a frase? A pessoa fala assim, eu quero virar concursado. Tá, mas por quê? Pela estabilidade. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, muitas vezes, que quer passar uma polêmica aqui agora, é por conta da estabilidade. Aí eu falo, cara... Um país como esse, estabilidade. Meu Deus, a pessoa vai perder a vida dela inteira só porque ela tem medo de ser mandada embora. Aí você vai para a empresa privada. A quantidade de empresários loucos querendo pessoas qualificadas. E a qualificação, eu não digo nem de experiência, mas pessoas que querem trabalhar, que chegam no horário para trabalhar, que têm a vontade de trabalhar. Porque assim, a gente hoje contrata pela experiência, mas a gente demite pelo emocional. É isso que acontece. Pelo emocional ou pelo comportamental, né? E é isso, as pessoas, cara, infelizmente, boa parte das pessoas que dizem que não tem emprego são aquelas pessoas que, quando você dá uma oportunidade, ela simplesmente joga fora e não quer trabalhar. E aí vai para essa vertente do concurso público, dizendo que é estabilidade, e aí, infelizmente, a gente vê como é a realidade do nosso país hoje, que pessoas que querem apenas estabilidade estão lá se arrastando dentro do funcionalismo público, eu não vou generalizar, obviamente, claro que tem, mas tem muitas pessoas que ficam se arrastando ali só por causa dessa questão da estabilidade. Olha a frase que eu já escutei, de gente que estuda para concurso. Cara, eu vou estudar para concurso porque eu estudo muito para entrar, mas depois eu não faço mais nada. Eu sei que não é a maioria, mas eu sei que tem um monte de gente assim que acha que a estabilidade vai garantir que ele não vai precisar fazer nada. Isso estudava para concurso, eu pensava não quero ser polêmico aqui de forma alguma, mas eu quero deixar claro que isso é um pensamento muito socialista, um pensamento muito comunista, no sentido de que a gente está confiando que o Estado vai sempre prover. Só que uma vez que o Estado brasileiro, por mais que seja capitalista, travestido de socialista, porque na verdade o comportamento do Estado é um comportamento muito mais socialista pró-comunista do que um comportamento de fato capitalista. Nós não temos um livre mercado, a burocracia que é gigantesca. Se nós não investirmos na iniciativa privada para desenvolvermos pequenas empresas, apoiarmos as grandes empresas, gerarmos empregos na iniciativa privada, esse país vai chegar uma hora que ele não vai conseguir garantir a sua estabilidade constitucional. Sabe o que vai acontecer? Vai quebrar o país. Conhece o maior investidor do Brasil? Pessoa física na Bolsa? Barsi. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele fala sempre, constantemente? Ele fala assim, sabe por que eu me tornei investidor? Peguei meu dinheiro, trabalhei pra caramba e me tornei investidor? Porque eu não queria depender do governo. Porque eu não confio no governo. Ele muda a cada 4 anos. Pode entrar um doido, pode entrar um outro depois mais doido ainda, e assim por diante. Então, não vou confiar. E para isso, o que ele parou de confiar
Não vou confiar no governo, confio a mim mesmo. Sim. Então eu sei que eu vou arregaçar as mangas, vou trabalhar, vou estudar de forma inteligente, vou investir. Sim. E hoje o cara se tornou... Ele recebe R$1 milhão de dividendo por dia. É fantástico. Por dia, porque faz investimento correto, nunca parou de trabalhar até hoje, é conselheiro. A gente fala, ele não é empreendedor. É sim, ele é É o conselheiro, empreendedor. ele é dono de partes de grandes empresas no Brasil, de muitas, e ele é conselheiro de várias. Ensina realmente o que a empresa tem que fazer. Gente, e é uma história que eu acho muito legal, que acho que resume tudo isso que a gente está falando, imagina uma pessoa de 20 anos começa a estudar. Aí ela estuda por 7 anos, trabalha mais 3, acontece alguma coisa, ela morreu. Foi atropelado. Tô dando um exemplo. Então essa pessoa, na verdade, ela pegou 7 anos da vida dela, praticamente parou, ela parou de sair, ela parou de fazer tudo para estudar, e ela só sobrou 3 anos, que era o período de estabilidade dela. É porque as pessoas não enxergam dessa forma. Imagina um outro cenário. É porque ninguém acredita que vai morrer. Ninguém faz essa conta. Que é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, mas ninguém acha que vai ser Imagina amanhã, a outra sabe pessoa quando, que né? aos 20 anos ela continuou trabalhando, estudando, se divertindo, viajando, casou, e morreu também com 30 anos. Só que essa pessoa, ela viveu esses últimos 10. Então, o que as pessoas às vezes não veem é porque elas abrem mão de 5, 7, 10, 15 anos estudando para um concurso, abrindo mão de vida social, abrindo mão de um monte de coisa, porque não estou falando que não estudar seja bom, que o tem que empresário estudar, também não né? abre a mão, mas abre muito menos. Eu tenho 2 graduações, um dia desse liguei pro Ian e falei, cara, tem uma pós-graduação aqui, vamos fazer? Vamos. Aí fizemos nós 2. Até isso. a São gente 4 faz pós-graduações, né, que estamos cursando. E aí, cara, a gente tá estudando o tempo inteiro. Me chamou para ir para um evento em São Paulo, eu chamei ele agora para ir para um outro. E aí a gente está estudando e buscando conhecimento o tempo inteiro. Então, assim, não é que o empresário vai parar de estudar, mas que ao mesmo tempo que você estuda, você também vai estar curtindo a vida. Porque a gente nunca sabe quando a vida vai acabar, né? Sim. E eu vejo alguns amigos, a gente tem amigos em comum que, pô, tô estudando há 10 anos, cara. O cara tá há 10 anos, meu irmão, sem carro, sem grana, apertado, endividado, cheque especial. Meu irmão, cada um, pô, fazendo pequenos bicos, sendo que o cara poderia, às vezes, estar trabalhando numa profissão e juntar dinheiro e depois empreender, ou até mesmo, cara, viver pela iniciativa privada. Hoje, eu tenho... Minha esposa saiu agora da área de... Minha esposa trabalhava numa multinacional, na área de tecnologia, tinha um salário muito bom, e eu, como um bom empresário, convenci ela a vir pro sonho do empreendedorismo. Falei, cara, aí é desse jeito. Igual Só que aqui o céu é o infinito, cara. O céu é o limite. Vamos nessa. E aí ela, né, deve fazer agora uns 8, 9 meses. Eu chamei ela e perguntei, falei assim, o que você tá achando dessa vida de empresário? E olha que assim, comparado com a estabilidade, com o salário que ela tinha naquela época, hoje ela ainda não ganha isso. E com a quantidade de serviço que ela ganha, muito mais serviço hoje. E aí hoje, pô, a gente passa, cara, tem final de semana que tá super tranquilo, tem final de semana que o empresário tem que trabalhar. Depende, o negócio é muito volátil. E aí ela falando assim, cara, eu nunca pensei que eu ia estar tão feliz. Porque hoje, apesar de trabalhar muito, mas no dia que eu tenho que levar minha filha numa consulta, eu consigo levar. Quero levar minha mãe no médico, eu consigo levar. Não precisa pedir né? benção pra ninguém. O dia que eu tô mais cansada, eu chego um pouco mais tarde. O dia que eu tô mais disposta, eu estico um pouco mais. Então ela falou assim, cara, isso é que é vida. E aí, assim, o legal é que você se sente, como empresário, produtivo o tempo inteiro. Porque você sabe que todo mês ali, cara, o teu resultado só depende de você. Você quer o quê? Você quer juntar dinheiro? Você quer comprar alguma coisa? Depende de você, pô. Agora, o Ian falou do início da história dele no empreendedorismo. E você? Como é que foi? Você vai falar, mas deixa eu só fazer dentro dessa linha de raciocínio que foi criada aqui por meio desse nosso bate-papo. É que, assim, as pessoas, elas não dão devido valor ao principal ativo que todo ser humano tem na vida, que é o mais importante de todos, que é o tempo. Porque é o único que é 100% escasso, é irrecuperável, não tem jeito. Você perdeu o tempo, você perdeu o tempo. Ali você não tem como recuperar aquele tempo perdido. E a maioria das pessoas que, por exemplo, que optam, que faz a opção errada, não porque... no caso do Matheus, vou dar um exemplo do Matheus. O Matheus, de fato, ele tentou ser um policial porque ele tinha esse sonho de criança. Aí ele foi lá, viu que não era aquilo e resolveu retroceder naquele sonho. Não, mas o que acontece? Foi um desejo. Hoje as pessoas, elas passam numa faculdade qualquer,
EAD só para poder prestar um concurso, porque acreditam na ideia da estabilidade. Ou seja, elas estão negociando o tempo delas a troca de um salário. E aí elas vivem presas a um sistema, a uma regra. De vender hora o tempo inteiro. Que toda hora está comprando o tempo dela. O que o empreendedor tem, e que isso aqui eu tenho certeza absoluta que todo mundo quer poder comprovar isso aqui, para nós talvez a melhor coisa em ser empreendedor é a capacidade de quem dita esse tempo é nós, que é a gente que tem o controle sobre o nosso próprio tempo. Então, assim, eu tenho tempo para fazer o que eu quero. E, lógico, meu resultado depende da minha produtividade. Eu tenho que ter a autorresponsabilidade de utilizar esse tempo para gerar o resultado. Mas não tem ninguém aqui. Eu não vendi meu tempo para ninguém, você tá entendendo? Mas sabe o que a gente ensina? Toda hora, dentro do grupo de consultores, para os empresários. Só esse ano a gente já atendeu mais de 25 empresários em consultoria. Coisa que a gente mais ensina para eles é a gestão, né? Sim. Então, quando a gente faz uma gestão correta, seja a gestão do tempo, gestão dos colaboradores, a gestão dos recursos humanos, porque a gente precisa que eles estejam alinhados com a nossa cultura, alinhados com as nossas metas e com o nosso propósito, a gente realmente consegue fazer a empresa. Tá lá, ó, minha empresa agora tá todo vapor, achando de vender. E eu tô aqui, batendo um papo com meus amigos, tranquilo. Eu posso viajar, fui para a Europa, fiquei 14 dias lá, tranquilo, minha empresa não parou de vender. Mas por quê? Eu criei uma gestão com processos, o meu produto, que é o meu serviço, ele está adequado à região, então está precificado da forma correta, a entrega é feita da forma correta, porque a cultura da minha empresa, todos estão treinados adequadamente para que a empresa funcione sem a minha presença. E aí o empresário fez o quê? O tempo dele continuar gerando, vamos se dizer, dividendos. Está gerando dinheiro para mim o tempo inteiro sem eu estar lá. E é isso que é o meu propósito, é fazer com que empresas gerem bons lucros, entreguem bons serviços, sem eu precisar estar lá. Por isso que dentro das empresas que a gente dá consultoria, eu analiso todas, porque eu acredito de estar dentro do game, né? Então, um dos meus objetivos, o Dudu sabe disso, é conseguir comprar parte de boas empresas que tem bons empresários, que eles querem o quê? Eles querem crescer. Hoje, eles ainda não têm tanto a inteligência emocional como o estudo gerencial disso, e eu tenho. Então, eu transmito isso a eles, coloco dinheiro, porque a maioria deles passam alguma dificuldade financeira para que essas empresas cresçam, para que elas possam me gerar esses frutos, sem eu estar lá entregando o meu tempo, né? Mas então, isso aconteceu, Ian, porque você foi na primeira fase, venceu o chefão, foi para a segunda. Foi na segunda fase, venceu o chefão, foi para a terceira. O jogo que você está jogando hoje é outro jogo. Você que está nos assistindo, que está começando agora, você não vai começar como o Ian. Você vai caminhando para esse jogo do equity, de investir em empresas, eu tô há 20 anos do smart nisso, money, de você chegar e trazer um conhecimento que o cara levaria 10 anos para aprender com o Ian, dentro do conselho do negócio, consegue acelerar em 1 ano para o cara desenvolver todas aquelas competências. Ou seja, ele está 20 anos construindo essa jornada. Esse roxinho aqui, meu amigo. A lata tá boa, mas a idade... Eu cuido bem. Minha mulher é enfermeira estética, eu tô cuidando bem. Tá consertando a lata, mas a idade tá aí. Quase 1000 anos. Brincadeira, mas dentro disso que o Ian tá colocando aqui, a gente precisa entender que na jornada enquanto empreendedor existem fases. E você precisa respeitar a sua fase. Você não vai amanhã fazer o que o Ian tá fazendo. No início, o empreendedor ele entrega todo o tempo dele pro negócio. Sim. Faz parte. Eu entreguei muito. Faz parte, mas aí você vai evoluindo, você vai vencendo os chefões, vai passando de níveis, vai caminhando vai caminhando na jornada e alcançando novos lugares, e aí você consegue estabelecer um sistema que roda sem você. E daqui a pouco você chega a ser como Ian. Como é que você aprende isso? QR Code na tela. Líderes do Brasil. Tem que fazer parte, senão não aprende. Pra quem não sabe, o associado Líderes do Brasil tem essa consultoria. Tem a consultoria. Recebe uma consultoria de 1 hora comigo e mais 4 consultores que são especialistas em todas as áreas da gestão, cada um de uma área, tá? Então, seja marketing digital, seja vendas, gestão financeira, gestão de recursos humanos, cara, e a gente entrega o conhecimento de cada um de 10 anos, 20 anos nisso, a gente entrega em 1 hora e resolve imediatamente 3 dificuldades que o empresário tem. O empresário chega lá com 3 dificuldades, ele sai de lá com 3 respostas para ele executar imediatamente e dar o quê? O próximo nível à empresa dele. Então, quem não é aí do Líderes, cara, é a hora de entrar. E o QR Code continua na tela, agora a gente vai fazer um ponto de reflexão. Imagina você com 90 anos de idade, morrendo. Rapaz, agora o homem foi... Morrendo não, eu quero música de... Calma. Isso aqui é storytelling. Coloca aí música de fundo aí para ficar bem emocionante. Morrendo, você tá morrendo.
e eu chego pra você e falo assim, cara, eu tenho como te dar mais 20 anos de vida. Quanto é que valeria esses anos? Qual o valor você Atribuiria. Pô, quebrou o corte. Vai. Vamos lá, de novo, começar de novo. Quanto você pagaria? Vamos lá, começar de novo. Imagina você com 90 anos de idade, morrendo, final da vida. E eu chego pra você e falo assim, cara, eu tenho como te dar mais 20 anos de vida. Quanto você pagaria por cada ano desse de vida a mais que você teria? Esse é o ponto. Quando você entra numa comunidade como essa, Líderes do Brasil, e tem essa oportunidade de se encontrar com empresários, consultores como é o Ian, o Dudu, o Matheus, toda a família Líderes do Brasil, você está adquirindo tempo Que a gente investiu. que eles investiram e você está encurtando a sua curva de crescimento. Ou seja, o que você está comprando? Você está comprando tempo. Então esse valor que você me falou que pagaria por mais 20 anos é o valor que vale. Você está inserido num ecossistema que vai te dar tempo. Você não vai precisar esperar os 20 anos que o Ian esperou, estudar os 20 anos que o Dudu estudou para aprender aquilo que você precisa aprender hoje para chegar no resultado que você quer. Você vai aprender com eles, você vai aprender com a gente. Essa é o principal ativo de você estar inserido num ambiente que te promove esse tipo de relação, esse tipo de conhecimento, esse tipo de entrega. Mas como a gente precisa avançar aqui, vamos entender, né, Matheus? Fechou o corte, obrigado, Matheus, obrigado, viu? Vamos avançar aqui para entender a história do Dudu e depois entender em que fase os dois estão hoje. Como que é que foi a tua história, o início do Eduardo no empreendedorismo? Legal. Bom, pessoal, meu pai era editor de imagem da Globo, né? Minha mãe, ela é funcionária pública. E começou ali, né? A classe média também. Eu e o Ian, a gente morava alguns prédios ali de distância. E, cara, eu sempre gostei muito de dinheiro, né? Eu não sei, não é todo mundo que gosta. Sim. Todo mundo fala que gosta, mas ninguém tá disposto, nem todo mundo tá disposto a correr atrás realmente para conseguir. A pagar o preço Do dinheiro, né? Que, cara, é chão. E aí, eu lembro, vou falar aqui alguns insights aqui que me vieram à memória nesse momento. Teve na época não tinham muitos computadores na escola, né? E aí fizeram uma rifa para comprar computador. E eu fui o que mais vendi rifa na escola inteira. E, assim, não vendi só ali para minha família, né? Comecei a vender pro pessoal do meu prédio, aí fui pro pessoal do prédio da frente, aí fui pro pessoal do prédio do lado. E aí, quando falar um negócio aqui, mas, enfim, já passou, já não vou mais ser preso por isso. Quando acabou a rifa, eles não recolheram as rifas. E eu falei, cara, ainda tô com um monte de rifa aqui, dá pra vender esse negócio. Todo mundo tava comprando. E o legal de vender essa rifa à tarde é que o pessoal ganhava bolo, ganhava suco, lanchava com as senhoras, então era bem engraçado. E mesmo depois das rifas vencidas, eu pegava e continuei vendendo as rifas, né? Falava, não, só mudou a data, tal, risquei aqui, ó, essa data nova. E continuei vendendo. E aí comecei a fazer um caixa ali, né? Ele era muito novo, ele era muito novo. Mas de verdade, eu devia ter estado na quinta, sexta série. Mas aí você já vê a vaca azul aí, né? 10, 11 aninhos. Aí, depois disso, eu com 12 anos, uma senhora chamou minha mãe e falou assim, você não quer vender... Na época, era Pierre Alexander, como se fosse a Avon, Natura hoje em dia, Rinodê, como se fosse isso, né? E aí minha mãe, não, eu sou funcionária pública e tal. A mulher, não, porque assim, ó, você vende o que você vendeu, um percentual é teu. Aí minha mãe, não quero não. Eu falei, não, mas calma aí, me explica aí, como é que é esse negócio? Não, você vendeu, você vai ganhar 30%. Ó, você tem um catálogo, você tem a revistinha aqui, tal. E aí tem os monstruários, tudo isso aqui. Eu falei, enchi o saco da minha mãe e começamos a vender. E aí começamos rapidamente a bater metas ali, né? Eu tinha 12 anos e comecei a realizar o sonho que todo garoto de 12 anos quer fazer, né? Quando você bate uma meta do marketing multinível, que é vender pra caramba, ganhar um dinheiro e conseguir ser premiado na frente de toda aquela comunidade ali de vendedores com uma Tupperware, com uma mala, com a cuia, com uma vasilha. Cara, via cada coisa, ganhava um perfume. E foi legal. E assim, com o primeiro dinheiro que eu ganhei, comprei um monstruário, comprei outro. E aí a gente começou a se destacar muito naquela época ali, né? Eu com 12 anos. Era domingo, eu chegava da minha família, assim, e o que acontece no domingo na casa de todo mundo? Tá um monte de parente reunido, os homens querem assistir o futebol 4 horas da tarde, as mulheres querem que os homens ajudem ali na louça, pós-almoço, querem conversar, querem não sei o quê. E o cara quer assistir o futebol.
E aí, o que eu fazia? Quando acabava o almoço, você sempre tem uma tia que fala muito. Aí eu pegava e falava assim, olha essa revistinha aqui, botava no colo dela. Ela, ai meu Deus, eu sou fulana, ciclana, chamava a família inteira. A mulherada ficava toda reunida e Tu falava... já fazia PNL Já fazia- naquela época. Aí eu falava, aí elas, ó, tá. E aí eu vi que alguns produtos vendiam mais, eu já tinha estoque. Aí ela pegava e falava assim, Dudu, mas esse aqui ficou bom, né? Nossa, ficou maravilhoso e tal. Hoje em dia eu olho e falo assim, cara, as mulheres acreditavam numa criança de 12 anos que falava que aquela maquiagem... Eu falo, não, isso aí combina com o seu tom de pele e tal. Então eu já usava alguns, mesmo com pouco conhecimento que eu tinha ali, mas já usava algumas coisas que, cara, vendia Umas pra caramba. técnicas comerciais. Vendia pra gatilhos. caramba, vendia muito mesmo. E isso começou a ser bem rentável, só que a empresa começou a atrasar pedido e tal. Eu falei, cara, esse negócio aqui não tá legal. Esse aí foi a fase dos 12 anos. Nessa época eu comecei no jiu-jitsu e eu não tinha nem o dinheiro da inscrição dos campeonatos, né? E aí o que eu passei a fazer? Chamava os amigos, eu chegava no dono do evento e falava assim, ó, fazer o seguinte, eu vou fazer a matrícula de todo mundo lá da minha academia. E aí recolhia ali 20, 30, 40 inscrições, ia lá pro cara e falava assim, ó, tenho aqui 40 inscrições. Você vai me dar pelo menos a minha, né? E o cara me dava a minha inscrição, às vezes me dava a minha e mais uma. E eu, parecido com a história do ingresso, eu já conseguia me levantar ali. Nessa época, eu já conseguia essa parte dos shows aí do Ian, né, a parte de ingresso, eu normalmente estava com ele. E quando chegou um pouco mais pra frente, já comecei a fazer educação física com 17 anos, dar aula em academia, dar aula de jiu-jitsu. E eu tinha uma tia que ela... Cara, então peraí, só pra eu não perder. Isso tudo que aconteceu, você tinha 17 anos? Não, aí agora eu tô chegando nos 17. Agora Você que tá vai chegando nos Chegando 17. nos 17. Você pega hoje um moleque de 17 anos, o que ele fez? Sabe nem conversar hoje em dia. Não, só no eu celular. com 15 eu fazia estágio. Estamos preocupados com a geração. Com que tá 15 vindo eu aí. fazia estágio no TRT, fazia estágio, fazia inglês, fazia 2 escolinhas de futebol, fazia jiu-jitsu 2 vezes por dia. Então o dia era esporte e ainda fazia natação 2 vezes na semana. E aí quando cheguei nos 17, aí eu já estava trabalhando na minha área, na época ali na educação física, né, dando aula. E uma tia minha, ela aí com 17 para 18, ela trabalhava no Itamaraty e ela estava morando em Assunção, capital do Paraguai. E aí ela falou, dá para você ir pro Paraguai no avião da FAB e de volta de graça. De graça, tem isso. Eu falei, opa, aí o que eu fazia? Eu pegava o kimono aqui, levava e vendia lá, porque eu conhecia um professor lá, levava o kimono, vendia lá, comprava um monte de muamba lá, perfume, relógio, celular, DVD de carro, cara, trazia um monte de coisa e vendia aqui. E nessa época, o que eu fazia? Nessa época já tinha, com uns 18 anos ali, já tinha celular, já tirava foto e também já tinha câmera e tal, catalogava tudo que eu ia vender, botava no Word, botava o preço, né? Ia, por exemplo, na loja de perfumaria, perfume tal, R$800. Cara, lembrei como se fosse hoje. Aí eu agora. peguei e falei assim, ó, de R$800 por 580. E aí eu apresentava pro pessoal. Ô, Matheus, ó, cara, eu tô vendendo essas coisas aqui, ó. Se tiver interesse em qualquer coisa, cara, pra você, eu dou 30% de desconto. E se você quiser ficar com esse catálogo, se você vender pra 3, o seu sai praticamente de graça. Aí o Matheus, aí fica bom demais. Aí o Matheus começava a vender pra mim. E daqui a pouco eu tinha 10, 15, 20 pessoas vendendo as minhas coisas. Então, eu lembro que o primeiro dinheiro que eu levei, né, eu tinha R$5.000 na época, que já era um bom dinheiro, e peguei mais R$5.000 emprestados com um amigo nosso, que era até lá do prédio do Ian, e levei 10 mil pro Paraguai. Quando eu voltei, eu fiz 20. Aí desses 20, paguei os 5 dele, fiquei com os meus 5. Da outra vez que eu fui, levei 10 de novo, fiz mais 20. E aí foi indo. Enfim, nessa época aí, passou um tempo aí, eu já tava com meu carrinho, meu carro já tinha, né, solteiro ali, tinha som, roda, DVD, cara, era um carro... E muito acima da minha idade ali, entendeu? O pessoal não tinha. E aí, junto com isso, eu ainda dava aula nas academias, e eu já tinha... como eu já dava aula de jiu-jitsu, eu ganhava por aluno, então era o meu jeito de empreender, né? Já era sua empresa. Porque eu falava, cara, quanto mais aluno, mais eu ganho dinheiro. Então eu tinha que arrumar muito aluno. Eu lembro que eu cheguei numa academia no Cruzeiro, ela tinha 2, 3 alunos, e era um cara até famoso aqui em Brasília que dava aula lá. E nunca passava disso. O cara falou, cara, o melhor mês aqui teve 4, 5 pagando. E o cara tava me colocando ali, né, com 18 anos, novinho, magrinho, pra dar aula de jiu-jitsu no lugar daquele monstrão que tava lá. Eu falei, cara, primeiro mês aqui eu tenho uma meta. E era no meu bairro, né? Eu sou do Cruzeiro.
no bairro Cruzeiro Novo aqui em Brasília. Falei, cara, eu tenho que botar uma galera aqui. Primeiro mês eu botei mais de 10 pessoas para treinar. Segundo mês, 20, e assim foi crescendo, foi crescendo. Hoje eu já tenho mais de 40 faixas pretas meus, né, que eu formei aí. Tem mais de 100 alunos aí que me acompanham. Eu tenho aluno que está comigo aí há 18 anos, né, o Rodrigo, alguns. E aí eu peguei, e aí esse era o meu jeito de empreender. Quando eu terminei o 2º grau, eu falei pra minha mãe, cara, eu quero montar alguma coisa. Tentei de todo jeito comprar uma barraquinha de crepe. Eu falei, cara, vou começar vendendo crepe, porque meu dinheiro dá pra comprar uma barraquinha. Na época que o crepe explodiu. Falei, Ninguém conhecia. dá pra vender crepe. E aí acabou que não deu certo. Meu pai tinha um imóvel, um imóvel aqui em Brasília, e eu comecei a tentar convencer uma mulher a trocar o imóvel do meu pai numa academia. E eu já estava para formar, e aí eu, nessa aqui, negociando, acabou que na época não deu certo. Aí, puta merda, não, beleza. Continuei dando minhas aulas de jiu-jitsu, nessa época dava aula em 4 lugares aqui em Brasília. E aí, por fim, eu dava aula, né, em alguns bairros e dava aula também na Unip, Universidade Paulista. E aí, nesse período aí, eu fui sequestrado, levaram meu carro. E aí, um rapaz me chamou para ser sócio na academia que hoje eu sou dono. No final das contas, resumindo a história, ele desistiu. Fiquei procurando sócio, não consegui ninguém. Consegui convencer meu pai e minha mãe a investirem no negócio. Quando eles entraram no negócio, eu penhorei o apartamento dos meus pais, empréstimo, não consegui nada no nome do meu pai e da minha mãe. Pouquinho risco, é o que Nossa, a gente fala. 1º de maio, 1º de maio, eu peguei, o que eu fiz? Quando eu assinei o contrato, eu falei, cara, se der tudo errado, ferrou. Porque meus pais vão perder o imóvel e vão ficar recebendo quase metade do salário só. Sim. Porque a gente fez um monte de empréstimo na época. Isso faz 12 anos. Nesses 12 anos, qual foi o meu principal investimento? Cara, investi em conhecimento. Então, eu fiz todos os cursos do Sebrae. Eu entrei para um grupo de network, o Ian lembra disso. Aqui em Brasília, na época, esse grupo nem existe mais, né? Hoje, faço parte aqui do Líderes do Brasil, que, cara, o network é muito importante. Naquela época, eu já entendia a importância. Eu não tinha um ambiente com muitos empresários para bater esse papo. Né? As pessoas só ficavam falando assim, mesmo eu querendo empreender, as pessoas falavam de concurso. E aí, começamos aí dessa academia, o cara que me vendeu falou assim, ó, tá vindo aí a Smart Fit. Se eu fosse você, eu mandava todo mundo embora, eu trabalharia na recepção, na limpeza, seria professor de salão e faria tudo. Se você não fizer isso, você vai quebrar. Falei, eita ferro. Aí fiz uma reunião com meus funcionários e falei assim, gente... me deram uma sugestão de eu mandar todo mundo embora e trabalhar sozinho para baixar minha folha de pagamento e eu poder sobreviver, já que tá vindo o maior player aqui do Brasil, né? O que vocês acham? Todo mundo ficou em pânico. Eu falei assim, então, gente, temos um trato. Temos um trato. Esse aqui é o meu... O famoso pelo amor ou pela dor. Esse aqui é o meu trabalho, o meu emprego, o meu sustento e o de vocês também, cara. O nosso diferencial, eu não tinha grana. Nosso diferencial, ele não pode ser no equipamento, porque na época a gente não tinha dinheiro. Agora acabamos de comprar, porra. Novo, lindo. Inclusive, Ian, meu fiador. Negativo. Alavancadíssimo. Ian não é fiador de ninguém. Tô brincando. Eu boto dinheiro na sociedade como fiador, né? Sem ganhar nada. Então, pessoal, o que acontece? Peguei e falei assim, cara, a única coisa que eu posso investir é em conhecimento. Então... Cara, nessa época, paguei consultoria para dar consultoria lá para os meus funcionários. Peguei meus funcionários, levava para Goiânia, aluguei um apartamento, botei todo mundo para fazer cursos lá em Goiânia. Nessa época eu já tinha voltado para Brasília. Aí, nessa época, o Ian tinha saído de uma empresa. Quando o Dudu abriu a academia, eu tava numa multinacional fora de Brasília. Eu nem tava aqui. E aí, quando eu voltei para Brasília, ele me chamou. Cara, vem conhecer minha empresa, vê o que você consegue me ajudar. Eu falei, Ian... Emprego eu não tenho, trabalho eu tenho um monte. Trabalho, meu irmão, a quantidade que você quiser. Aí ele, não, então vamos. Aí ele começou lá me ajudando. Eu voltei pra abrir uma pizzaria, pô. Eu voltei pra mexer com a academia, não. Aí ele falou, velho, o que tu consegue fazer aqui? Olha aqui minhas equipes. Aí a gente foi trabalhar nisso, demitimos todo mundo, né? Foi. Não, todo mundo da recepção. Na época, eu tinha uma gerente e o Ian veio, né, pra ajudar em tudo, inclusive a gerente. Acabou que ele tava fazendo o meu trabalho da gerente, de uma galera ali. E a gente falou, cara, vamos remodelar os processos aqui. Então, a gente começou a reestruturar tudo, desde o primeiro atendimento, como vai ser o telefone, o telemarketing, o primeiro acolhimento do cliente ali na recepção. Vai ter um sofá. Pô, fomos uma das primeiras academias em Brasília a botar um sofá, uma sala de espera, uma mesinha, cafezinho, água. E olha que engraçado, quem abriu minha cabeça pra gestão foi a multinacional.
A multinacional que me ensinou, uma empresa privada, trabalhando para os outros, né? Eu aprendi lá que ela só se tornou uma multinacional, uma empresa 4.000 funcionários, por causa de uma coisa simples. Ela tinha uma gestão muito bem feita, processos muito bem pré-estabelecidos, todo mundo sabia onde tinha que estar, como fazer e o porquê fazer. E aí a gente implementou isso na academia. Cara, fizemos isso, e aí junto, nesse período, eu e o Ian fomos para São Paulo, Rio, Goiânia. Cara, a gente viajava muito atrás de curso, né? Muito. Tem até uma história ruim que a gente pegou uma data, achou que o curso era no Rio, compramos a passagem pro Rio e o curso era em São Paulo. Aí a gente, teve que ir, né? Vamos ter que passar um final de semana no Rio fazer Que coisa ruim, né? As namoradas que esperem, né? Pô, fazer o que foi mero descuido de geográfico ali, mas enfim. Atenção. Mas vamos lá. Enfim, elas já passaram também, então tá tranquilo, hoje pode falar. Aí, beleza. Aí, nessa época. Aí, depois disso, veio o BRB Conveniência. Montei um BRB Conveniência dentro da academia. Aí, montei uma academia no Paranoá. Nessa época, o Ian cuidava das duas academias. Aí, montei uma Sky TV por assinatura. O bom é que tudo é congruente, né? É um banco, Foi duas na mesma academias. época do Jonathan? Foi o Jonathan. época do Jonathan, exatamente. Graças ao Jonathan. Inclusive, ele tava comigo essa semana. Aí, montei uma Sky TV por assinatura. Nossa senhora, essa aí foi prejuízo, mas consegui vender e recuperar meu dinheiro. A Academia do Paranoá, compramos a academia também, confiando nos números que foram apresentados. Quando eu auditei, não era nada daquilo. Cara, pensamos que tinha 400 alunos, quando foi ver tinha 137. A academia não pagava nem aluguel. Não pagava nem o aluguel. E aí a gente trabalhou um ano, chegamos, passamos os 400 alunos, aí vendemos a academia. E aí, junto com isso... Tu lembra como é que a gente vendeu? Nossa, fizemos um mega saldão. leilão, velho. Saldão, porque o cara que ia comprar as máquinas furou. Ele ia vir comprar no sábado. E a gente tinha que entregar a academia na segunda. Tem que entregar os 3 andares da academia. Que a gente fez, soltamos na internet, nos grupos de WhatsApp, velho. Um saldão, um leilão amanhã, não sei o que, o único leilão de Brasília de equipamento. Traga seu talão de cheque, seu cartão de crédito. Irmão, num dia a gente vendeu tudo. Vendemos mais de 100 mil em máquina naquele dia. Foi. Eu tenho todos os relatórios. Deixa eu fazer um muito parênteses dinheiro. aqui rapidamente. Nós temos 10 minutos. Mas a história de vocês requer pelo menos mais uns 3 capítulos. Mais uns 3 episódios. Porque você No tá mínimo, vendo né, meu querido? a máquina que esses dois são, né? Isso é porque ele tá na metade. Não, e ele ainda tá com 19 anos ainda. Tá A com história 19 anos. 19 anos, chegou nem aos 20. Tudo que ele falou ainda não chegou aos 20. Ainda não chegou nem aos 20. Mas vamos partir agora para o momento atual. Os negócios que você tem hoje, os negócios que o Ian tem hoje. Tal, pra gente poder fechar esse podcast com excelência, esse programa de hoje. E vocês estão nos acompanhando, vocês vão ver eles aqui muitas vezes, porque além de ser empreendedores, empresários, eles também são consultores e treinadores. O Ian é vice-presidente, é o head dentro do Líderes do Brasil, dos consultores e treinadores, esse trabalho que a gente faz para desenvolver as empresas e os empreendedores. E o Dudu é um dos nossos principais treinadores também. Então, eles vão estar sempre aqui comentando quando a gente for entrevistar alguém. Mas hoje eles estão contando o lado do negócio deles, da empresa deles, né? E para a gente poder ir para esse caminho, para essa linha, Dudu, hoje... Vamos lá. Hoje temos algumas empresas, né? Então, temos uma clínica de estética que faz todos os procedimentos de botox, criolipólise, massagem, drenagem. Cara, a gente faz bastante coisa lá, né? Que é uma das empresas referências em Brasília nisso. Temos um contraturno escolar que faz um trabalho parecido com a creche, mas a gente cuida das crianças ali no período contraturno escolar, que nem o nome já diz, mas a criança faz dever de casa, faz luta, faz esporte, faz dança, faz tudo. Temos nosso principal ativo, né, que é a academia. Hoje, a academia, ela, cara, é uma das referências ali na região Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal. Batemos de frente com as grandes redes. Somos a maior academia ali do Cruzeiro Novo e Velho. E hoje, contando essas operações aqui, são aproximadamente entre um pouco mais aí de 60 funcionários, né? E temos a empresa de soluções empresariais, né? Que nessa empresa a gente propõe para as empresas que já existem ou redução de custo ou aumento de faturamento. Então, normalmente a gente chega numa empresa ou a gente reduz o custo deles em até 20% ou aumenta faturamento no mínimo em 20%. Então, esse é um trabalho bem legal que a gente vem desenvolvendo. E aí, falando hoje, né, dessa parte de academia, já somos 5 unidades aqui em Brasília, né? Águas Claras, Cruzeiro, Jardim Botânico, Lago Sul, Asa Norte. Vão abrir agora
parece que uma no Sobradinho, 3 na Ceilândia, e estamos buscando novos pontos aí, né? Então, o pessoal que tiver áreas construídas assim acima de 1.000 metros aqui em Brasília, região, temos interesse, inclusive buscando investidores, né? Que nem hoje foi muito falado aqui de investimento. O nosso segmento hoje de academia, né? A nossa rede é a Rede Ultra, né? Ultra Academia, que é do mesmo fundador da Bluefit. Ele saiu da Bluefit e montou essa rede. É uma rede que tem 2 anos e já temos aí 60 contratos assinados de academia, né? Que mais de 30 operações já funcionando e devemos fechar aí 60 operações até o meio do ano que vem. E o concursado público que quer se tornar empresário não, mas empreendedor, esse é um bom é caminho. a oportunidade. Que ele não tem que estar na operação do negócio. Ele investe o dinheiro dele numa ótima operação. Um investidor hoje bem sucedido, ele vai fazer entre 10% e 12% ao ano na Bolsa de Valores se ele souber operar. Se ele souber operar muito bem. Ele fazendo tudo certinho, ele vai dar isso. Numa academia, ele vai fazer entre 24% a 36% ao ano. Então, assim, é um negócio que é muito mais lucrativo, né? Sim. Se você parar para... O retorno é muito mais rápido. Então, é esse pé que estamos. Então, que nossos alunos não escutem. Então, estamos buscando pontos e investidores que a nossa ideia, né, é chegar até o final do ano aí próximo de 10 unidades em Brasília e para o ano que vem aí bater aí umas 15 a 20 unidades. Né? Então, a gente está num programa de crescimento muito rápido. Provavelmente, nos próximos 5 anos aí, a gente já vai estar entre os 3 maiores grupos de academia do Brasil. Excelente. Essa é a nossa expectativa. Acabamos de chegar de São Paulo de uma reunião lá bem legal. Excelente liderança. E a última coisa aqui importante minha família também, a gente tem um gateway de pagamento que ele é concorrente da Cielo Stone Rede, que é a Celpag, né? Se você entrar lá no Instagram, Celpag Centro-Oeste, conseguimos ter taxas muito menores quando a gente se fala de maquininha de cartão. Então, a gente consegue ser muito competitivo. Então, principalmente para o empresário que está começando, ele tem que economizar em tudo. E nada melhor do que economizar em taxa, principalmente de maquininha de cartão. Celpag, C-E-U? C-E-O. Celpag. Celpag Centro-Oeste. Então, é a única maquininha que parcela em 21 vezes. Só para dar um número aqui, ó, enquanto o maior player do Brasil hoje tem uma taxa de 41,47% no 12 vezes antecipado, a nossa é a partir de 12,99%. Então é muito mais barata a nossa taxa. Show. Ó, e para você encontrar o Eduardo, tá o arroba dele na tela, né, Matheusão? O arroba dele tá na tela e para conversar com ele basta o arroba. Para fazer negócio vantajoso com ele, você tem que entrar no líder, QR Code na tela, porque líder só faz negócio com líder. Ian Guedes, conta um pouquinho também aí para nós. Cara, hoje, meu centro esportivo em Sobradinho, a gente trabalha lá com crianças de 6 meses até idosos, tem um aluno de 92 anos. Eu tenho natação, futebol, vôlei, uma equipe de vôlei que ganha todos os campeonatos de Brasília, não é gabando não. A minha sócia, ela é a professora de vôlei, fenomenal. Eu tenho mais 3 sócios junto comigo. Tenho um restaurante de evento, eu tenho uma sócia chamada Alê, que é da Cozinha da Alê. Que está nos assistindo, com certeza. Com certeza, que é fantástica. Então, a gente trabalha com, um exemplo, ano passado com Moto Capital, esse ano com os Jogos Esportivos Interestaduais do Instituto São José. Então, a gente faz esses eventos que são eventos grandes de longa duração. A gente monta a cozinha no local e faz todo o buffet de café da manhã, almoço e janta desses locais. A empresa de consultoria, a MG Consultoria, tá? Que é a empresa que eu utilizo para trabalhar as consultorias dos líderes, né? Então, dentro dessa empresa, eu já tirei 3 empresas ali da completa falência. Não sei por que as pessoas me procuram na hora da falência. Ninguém me procura, vamos lá para cá, vamos crescer aqui. Pá. É que nem médico, só procura quando tá com muita dor. Mas, graças a Deus, deu muito certo. E, engraçado, se tornaram grandes amigos meus. A maioria dos meus clientes se tornam meus amigos. Um deles se tornou meu sócio, né, na academia. Essa empresa, a Equilíbrio em Movimento, já existia. Era uma empresa, uma academia num bairro próximo a Sobradinho. E aí eu dei consultoria para eles. A gente trabalhou um crescimento muito grande no ano e no outro ano a gente abriu o maior centro esportivo de Sobradinho, né? Então, eu sou a única academia lá que tem piscinas, toda a parte de natação de bebê, hidroginástica, salinizada, coberta, a única piscina de 25 metros em Sobradinho, a única academia que tem um estacionamento
subterrâneo de 120 vagas. É um complexo muito bacana. E hoje eu busco empresas para realmente investir. Para empresários que querem, esse é o meu último negócio, né? Que é comprar parte de empresas, de empresários que têm muito potencial, muita energia, que quer estar dentro da operação, mas não tem o conhecimento para a gestão. Não tem e hoje quer focar na operação. E aí eu estou aqui disponível para investir dinheiro na tua empresa, para ajudar a tua empresa a ter uma estratégia, uma operação correta, a economizar, né? Que é um dos trabalhos que a gente faz muito, fazer as empresas economizarem e venderem mais, que a minha paixão é vendas, né? Então, sou hipnoterapeuta, criei um método chamado Vendas Hipnóticas, é uma das minhas palestras no Líderes do Brasil, um dos treinamentos, que com diversas técnicas de programação neurolinguística e de hipnose, a gente trabalha ali tanto os gestores como o time comercial, para que eles tenham um grande resultado em vendas. Por quê? Porque vender é uma coisa tão simples, é convencer alguém de alguma coisa, né? Que é o quê? A gente fazendo isso da forma correta, com técnicas dessas, da hipnose e da programação neurolinguística, eu consegui grandes resultados na minha vida, na vida das minhas empresas, e posso conseguir na tua também. Só preciso você me procurar, bota meu @ aí na tela, Matheusão, bota aí, só me procurar, que eu estou disposto a botar dinheiro, botar energia e botar uma estratégia fantástica para a tua empresa evoluir. Ó, o @ tá na tela para você procurar ele. Para fazer qualquer outra coisa, ele é vice-presidente do Líderes do Brasil, então é fundamental, QR Code na tela, que você entre no Líderes do Brasil para fazer negócio com ele, porque líder só faz negócio com líder. Matheusão, e aí, podemos encerrar depois dessa aula? Cara, que aula! Não, eu cheguei e fiquei cansado. Rapaz, o Dudu falando, é porque é o seguinte, é muita experiência, são muitos ensinamentos. São muitos ensinamentos. Eu acho que um podcast apenas é impossível a gente conseguir absorver tudo. Acho que foi assim, uns 15% de absorção de toda a bagagem de empreendedorismo. As pessoais, né? Essas não podem. E, ó, muito do nosso conhecimento, né? A gente gravou um curso, né? Vai ser lançado aqui. E a gente até estava no mesmo dia, né? Eu e o Matheusão aí. Cara, a gente gravamos vários... resumos, né? Resumos para poder entregar um material mais sucinto, mais abreviado e o mais prático possível para quem quer empreender ou para quem já está empreendendo. Então, assim, o legal de fazer parte, né, de um grupo desse ou de poder ter acesso a esse tipo de material é que você vai adquirir ferramentas aí que, com certeza, cara, seu faturamento, se era no mês seguinte vai ser muito maior, porque agora você vai aplicar essas coisas que você vai aprender aqui. Pessoal, a gente está gravando esse conteúdo para vocês, esses cursos, treinamentos, por um motivo muito simples. A gente falou aqui antes, né? Tão simples. A escola não ensina e não te dá a oportunidade de você se tornar um empresário profissional. E o Líderes do Brasil vai te dar essa oportunidade. A gente criou uma escola EAD para que você realmente se torne um empresário profissional. E esses conteúdos que serão divulgados e serão ministrados por todos os consultores, você vai ter a oportunidade realmente de se tornar um empresário profissional, como nós. Porque hoje eu digo, Ian, tu é formado? Sou gestor comercial. Ian, você faz pós-graduação? Faz pós-graduação. Mas o que você é? Eu sou um empresário profissional. Eu não sou educador físico e eu tenho um centro esportivo de 8 mil metros quadrados. E eu nem sou da área. Mas pra gente ter... Ian, você é formado em gastronomia? Não. Você tem um restaurante? Sim. Então, você não precisa ser gestão, a profissão. Né? Você precisa ter a gestão. Ser um empresário profissional. E para isso a gente vai estar aqui te ajudando e te dando a oportunidade de se tornar um. E a data do lançamento? Cadê? Isso, vai sair. Eu ia falar disso agora. Né? A plataforma que esses dois líderes estão falando aqui é a Unilíderes. É uma plataforma que a gente vai estar lançando, que vai ser gratuita para quem é membro do Líderes do Brasil. Para quem não é, vai poder pagar uma assinatura e estar acompanhando esses conteúdos. Né? Nós teremos conteúdos gratuitos e também conteúdos que você vai poder adquirir dentro dessa plataforma. E o nosso intuito, a nossa vontade é que você não leve 1, 2, 3, 5 anos para ter o resultado. Que você consiga antecipar, consiga ganhar tempo, trazendo através desse conhecimento e dessas ferramentas para 1 mês, 2, 3. Ou seja, nosso intuito aqui, Dudu, Ian, Matheus, é dar tempo para essa galera poder viver e curtir.
usando o quê? O nosso conhecimento, as nossas ferramentas e a nossa bagagem. O lançamento vai vir, tá? A gente está tentando estruturar, mas já está muito perto aí. E é óbvio que o pessoal que assiste o o pessoal que assiste o Fala Liderança vai ter exclusividade aqui quando a gente for lançar e startar esse processo. Bom, diante de tudo que foi falado aqui, né, Matheus? É só dar glória a Deus e agradecer muito a Deus por ter esses dois homens aqui conosco aqui, distribuindo esse conhecimento. Dá suas palavras aí pra galera, Matheus. Exatamente. Pessoal, assim, prazer novamente. Prazer não, uma satisfação inenarrável, né? Novamente estarmos aqui absorvendo esse conhecimento, essa sabedoria de vocês, né? Eu acho que todos que estão consumindo esse conteúdo estão vendo como é realmente o empreendedorismo na prática. Vocês não falaram aqui sobre o que vocês ouviram, o que vocês leram, o que vocês estudaram, não. Foi o que vocês fizeram e o que fazem, né? Atualmente. Eu acho que o maior empreendedor não é aquele que estuda simplesmente e diz para os outros como é. É aquele que coloca a mão na massa e faz. Tá no game, né? Senão... E é o que vocês, né, colocaram aqui pra gente. Existem duas formas de você empreender, né, por completo, que é o que vocês fazem, o empreendedor 100% dentro do mercado empresarial, e existe aquele empreendedor que está dentro do emprego dele atual, mas ele tem alguma outra fonte de renda, uma segunda, uma terceira, uma quarta fonte de renda. Nós falamos aqui sobre pessoas que são funcionários públicos, que trabalham em outras empresas, que têm os seus empregos formais. Tem aquela, não digo segurança, quer dizer, não digo estabilidade, mas tem uma certa segurança ali, questão de direitos e tudo mais. Para essas pessoas, eu particularmente tenho um recado para poder passar, que há 17 anos eu trabalho numa multinacional e empreendo. Isso não me limitou a empreender, pelo contrário, o conhecimento e as habilidades adquiridas dentro dessa multinacional me fizeram me ter ali uma preparação, né, um conhecimento muito maior para que eu pudesse realizar esses empreendimentos sem deixar a peteca cair dentro do emprego formal. Então você que é CLT, ainda está na CLT, ainda é funcionário público e quer empreender, dentro da Unilíderes eu vou estar passando a minha experiência, a minha sabedoria e o que eu vivo há 17 anos para você. Não é desculpa para virar um empresário a partir desse nosso podcast, a partir desse nosso conteúdo que a gente está passando para você. Então, quer ser um empresário, quer ser um empreendedor, a Unilíderes vai ajudar você. E o Líderes do Brasil é o seu lugar, QR Code na tela. Bom, e é óbvio, né, Matheus? Ian, Dudu, para a gente conseguir entregar algo tão extraordinário, a produtora tem que ser incrível. Eu estou falando aqui da Plano B, que é o nosso estúdio de vídeos, gravações, nossa agência 360 de comunicação e marketing, onde a gente grava todos os nossos podcasts, os nossos conteúdos, a nossa... Escola EAD toda funciona aqui. Toda funciona aqui, a produção é feita por essa galera que com certeza concorre pau a pau com a galera lá da Warner, porque o pessoal aqui é bom pra caramba mesmo. Não, a estrutura é diferenciada. Muito legal. A gente que tá acostumado a gravar muito em alguns lugares aí, quando a gente vem aqui, pô, o pessoal é muito bacana, equipamento de última geração, é um negócio muito legal. Não, aqui você né? Que a gente já gravou não, tem café, lugar, tem pão de queijo, tem tudo. Tem confortável. Aqui tem tudo, até lanche você ganha. O que acontece? Aqui você tem um estúdio que é onde a gente grava os conteúdos EAD, os infoprodutos, que é o estúdio 100% como aqui. Então, assim, você tá realmente num cenário estilo Fantástico, estilo esses programas de televisão. Então, assim, conheça o Estúdio Plano B, tá aqui o @ Vídeos Estúdio Plano B, e é óbvio que líder só faz negócio com líder. Dentro do Líderes do Brasil, você tem uma condição mais do que especial, sendo você membro, né? QR Code na tela. Bom, para fechar esse super programa, já fica o compromisso deles voltarem. Eles vão voltar, eles vão estar conosco aqui mais vezes, só que vão estar como consultores. Mas a gente quer um outro programa mais para frente para falar de negócios. Legal. Dos negócios, entendeu? E com isso eu acho trazer oportunidade, né? E trazer oportunidade. E com isso eu acho que fizemos o nosso trabalho muito bem feito aqui nessa tarde extraordinária. E um conhecimento que foi derramado aqui para essa galera poder usar desse conhecimento e ganhar tempo, né? Antecipar os resultados. Sabe por quê, meu irmão? Porque o seu sucesso é nosso legado, a gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. E com isso eu encerro. Pra cima, liderança! Valeu, valeu, valeu!